Olá, eu sou Paty Tilo, arquiteta. Para quem não me conhece, eu trabalho bastante com arquitetura de interiores, cada vez mais, entendendo cada um, entendendo como as pessoas vivem. E hoje eu vou falar com a Andrea, maravilhosa, de organização com método. Dé, obrigada por ter vindo, primeira coisa. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer. Maravilhosa. Conta um pouquinho de você, Dé, se apresenta. Eu posso dizer que eu sou um produto seu. Eu sou Andrea Bello e sou personal organizer. Eu também sou advogada, né? E acabou que passei por muitas mudanças pessoais e a organização tomou o lugar do direito. Olha né? Só. A ordem tomou o lugar do direito na minha vida e de tanto reposicionar minhas coisas em casa, vai mudar, encaixotar, desencaixotar, eu descobri a organização, uma habilidade, né? Acho que redescobriu, né? Redescobri. E de uma certa maneira eu já tinha uma influência, né, da minha avó com a organização, que a minha avó era uma exímia organizer, né? Na verdade, gente, eu nunca vi um armário tão organizado quanto o da avó, da Dona Érica. Tudo na casa da minha avó era muito organizado, muito organizado. E a gente percebe, né, eu tive esse exemplo de que um ambiente organizado, ele gera paz, tranquilidade, equilíbrio, menos ansiedade, né? Você sabe o que você tem, então você faz compras mais conscientes. Enfim, só tem benefício. Só tem né? benefícios. E aí, quando a gente joga isso para arquitetura, né? Que a gente começou a fazer isso. Nem lembro qual foi o nosso primeiro projeto junto de pré-reforma, né? Então, a gente faz esse pré-reforma, né? Pra gente... Na verdade, acho que o primeiro projeto nosso foi você estava fazendo um projeto de arquitetura para um cliente que precisava mudar. E aí eu mudei, eu fiz a mudança desse cliente, embalei todas as coisas e... Foi uma mudança bem rápida. Foi rápida, porque ele tinha pouca coisa, acho que eu mudei até de Uber. Fiz a mudança dele de Uber. E, enfim, foi o primeiro trabalho. E depois você percebeu, falou, André, acho que você pode me ajudar. Vai ter uma reforma, assim, acho que foi da Karina. Isso, exatamente isso. Porque aí a gente entendeu que quando a gente faz um pré-reforma, o que é um pré-reforma? A gente vai falar um pouco mais disso, isso. né? Quando a gente vai começar uma reforma, tá fazendo projeto de interiores, de mudança, ou aquela pessoa vai reformar aquele ambiente, né, aquela casa, aquele apartamento, ou ela vai para outro espaço, o que precisa levar? Né? Foi aí que você começou a me ajudar, entendendo que esse processo de pré-mudança, né, de organizar, me ajuda até a organizar o que eu tenho que desenhar de armário novo, de estante, o que essa pessoa precisa ter. Né, eu consigo entender qual é o acervo, quais são os objetos, né? Quantidade de copos, quantidade de taças, quantidade de pratos. E isso ajuda a definir o armário, a altura que tem que ter a prateleira, né? A parte que precisa pode ser gaveta, se não pode ser gaveta, porque isso contribui, né? E sem contar, né, que a gente tava falando, como é que eu vou colocar alguém de obra fazendo a mudança dos cristais? Embalando os cristais, imagina. Nossa, não consigo nem imaginar. A pessoa é convocada para ir para a obra para derrubar a parede. E aí, de repente, ela tem que desmontar. De repente, fala: não, mas para derrubar essa parede, precisa tirar o armário. Para tirar o armário, precisa tirar a louça que tá ali dentro, né? Nossa, aí começa. Aí vai. E tudo tem uma técnica. A embalagem dessas coisas tem uma técnica, né? E quem não conhece, não sabe nem por onde começar, não sabe nem como fazer, e aí acaba fazendo errado. Sim. E pode estragar as coisas, né? Porque no começo você vai falar, vou achar mala de viagem, caixa no supermercado, essas coisas, e vai embalando e vai levando, e seja que Deus quiser, não é a embalagem ideal. Sim. E aí quando vai desembalar, danificou uma coisa, sujou algo que não podia ter sujado porque não foi embalado, né? E então eu vejo que essa organização do pré-obra
o fato de ter a habilidade de fazer as embalagens para mudança ajuda muito fazer as embalagens também para continuar na casa, mas entender qual outro lugar que a gente pode estar deixando isso guardado, né? Sim. Ou em alguma situação, não tem como ficar guardado aqui, é melhor nesse momento retirar e mandar para um guarda-móveis, né? Então tudo isso tem que ser pensado. O que mexeu muito no meu projeto, né, desde a primeira vez que a gente fez, foi justamente isso. Primeira vez que você falou, não, acho que você pode fazer para esse casal, sei lá, tantos centímetros de cabideiro, tantas prateleiras, tantas gavetas. E aí a primeira coisa eu falei, opa, por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei dessa forma? Foi isso. E aí mesmo. A parceria começou, porque o seu olhar, né, de organização me ajuda hoje a desenhar um mobiliário certo para essa família, para esse casal, para essa pessoa. Eu até lembro, esse casal era lá na Rua Girassol. Olha só. Eu lembro muito da Rua Girassol, porque eu adoro girassol. E aí, esse projeto, eu lembro que eles iam reformar o apartamento inteiro e se mudaram para um apartamento no mesmo prédio temporariamente. Sim. E eu fiz essa mudança, né? Porque essa mudança que envolve conteúdo, eu hoje tenho parceiras que atuam junto e a gente consegue fazer isso tranquilamente. A gente faz a mudança de elevador, né? Esse foi maravilhoso, né? Foi de elevador e nesse mesmo. momento, o fato de ter feito essa organização, de tirar as coisas do apartamento e deixar organizada na moradia temporária, né? Que eu cheguei e falei, Paty, tem muita camiseta. Mas é muita camiseta, então tem que ter muita prateleira, né? E aí você vê como é importante entender a fundo os objetos, os pertences das pessoas, né? E aí como eles usam, né? Porque isso. Até quando a gente vai chegar agora, porque parece simples, mas não é simples. Não é qualquer pessoa que gosta que você mexa nas coisas dela. Então, não é fácil, para mim, arquiteta, em muitos casos, levar o trabalho da Andrea de organização para dentro de uma casa. Porque primeiro a pessoa vira para mim e fala assim, não, eu mesma faço. Primeiro, não vou investir nisso. Sim. Segundo, não, vai levar tempo, eu tenho que olhar as coisas, então vou ter que estar junto, não quero, blá, blá, blá. E aí você descobre, né, a fundo, que alguém vai mexer nas suas coisas. E aí... Mexeram nas minhas gavetas. Mexeram nas minhas gavetas. Quem mexeu no meu queijo. E a questão é que quando mexe nas gavetas do armário, mexe nas gavetas internas da mente, dos sentimentos, né? E é isso que incomoda. Nossa, e incomoda demais, gente, incomoda demais. E a gente não achava que ia chegar tão nesse ponto, mas quando a gente trabalha com interiores, né, quando eu comecei a trabalhar com interiores, faz um bom tempo, a gente tem que entrar muito na vida de quem vai morar ali. Sim. Porque você tem que... Eu já tive cliente que guardava camisa dobrada. Sim. E gosta era, acho que seja gosta dobrada. Que seja assim. Sim. E, sei lá, por um costume... Sim. Por uma mimo, praticidade, viajo muito, já tá pronta pra pôr na mala. Então, quem sou eu pra julgar? Certo. Então, eu respeito, exato. Mas eu preciso de uma profissional que me traga isso. Mas aí você vai mexendo e cada vez que você faz uma pergunta a mais, você entra um pouquinho mais na vida da pessoa. Então, ela que acha que tá ali só pra fazer uma organização do armário que tá bagunçado, ela nem imagina o quanto isso vai mexer dentro dela, né? Sim, porque acho que um dos grandes motivos da organização tá tão em alta, tá tão na moda, né? É porque ela traz bem-estar. Então, né, eu vejo assim, um projeto de arquitetura também. Alguém quando te procura, eu quero fazer a minha casa. A pessoa quer a casa dos sonhos. É a dos sonhos. Nada menos né? que isso. E então você tá trabalhando com o quê da pessoa? Com o interno dela, sim, com o sonho dela, sim, né? E você materializa os ambientes, esses ambientes vão mexer com o interno da pessoa. E a organização é exatamente a mesma coisa, porque você com a arquitetura, você trabalha o ambiente. Sim.
e eu com a organização trabalho o que vai ficar neste ambiente. E como vai ser usado, né? E como vai ser usado, e o que vai ser usado, Sim. né? Porque um passo da organização, né? O método da organização justamente é você definir os lugares das coisas. Sim. E para a gente fazer essa definição, a gente tem que entender aonde usa, o que usa, como usa, não usa. Então, porque às vezes as pessoas imaginam que precisa de uma personal organizer. Ah, não, mas vai pôr etiquetinha, vai colocar em caixa arrumada. Muitas vezes eu ouço, não, mas aí eu preciso investir em comprar caixa, comprar cabide. Sim. E as pessoas não entendem que... Explica um pouco disso. O que é uma organização com método? Qual é a diferença de um... Eu não sei se tem... se é essa palavra, né? Se tem uma diferença de um personal organizer que vai deixar bonitinho para uma organização com método. Exatamente. Uma organização com método, ela vai visar uma metodologia. Existe uma metodologia para a gente aplicar e levar funcionalidade para a vida dessa pessoa. Porque a preocupação não é ficar bonito. É que organizado acaba ficando bonito. Sim. Né? Se você abrir uma gaveta e tá tudo organizado ali dentro, você vai olhar e vai falar, nossa, que lindo. Mas a intenção final não é beleza. A intenção final é funcionalidade, é praticidade. Então, isso vai determinar porque a camisa vai ser dobrada e não pendurada. Porque precisa funcionar para essa pessoa que viaja muito. Sim. Muito mais fácil ela pensar em fazer a mala do que ter que ficar dobrando a camisa. Essa camisa já está dobrada, né? Então, essas diferenças, por exemplo, por que eu vou pendurar a camiseta fitness e não vou pôr na gaveta? Sim. A pessoa usa muito, ela é esportista, ela joga tênis, participa de torneios, campeonatos, então vai ser muito mais ágil para o dia a dia dela, a camiseta fitness ficar pendurada, né? Então são critérios que o método observa o como usa. Entendi. E cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem uma necessidade, né? Às vezes a mesma pessoa, dependendo da fase, do momento, é uma necessidade, né? Então as mudanças, elas são constantes, né? E essa reorganização, a organização é um movimento que não para. Não. É um movimento que tem que acompanhar esse movimento da vida. E aí você acha que quando, por exemplo, você vai para... Não sei se acontece isso. Você vai para organizar o armário da mãe. E aí, automaticamente, você vai acabando organizando a casa aqui, ali, acolá. E quando você vê, já tá lá organizando o armário do filho. Uhum. Isso acontece? Sim. Porque as pessoas vão se inspirando, falando, não, eu também quero isso. Também quero fazer assim. Também quero ter a coisa dessa forma. Percebe os benefícios da organização, né? Uma organização com método, ela ocorre num sentido de você saber onde estão as coisas. Então, assim, que seja num pós-reforma, um pré-reforma mesmo, quando a gente faz as embalagens. A gente faz as embalagens e a gente identifica tudo nas caixas. Se houver uma necessidade, uma urgência de resgatar alguma coisa, tá ali, a gente sabe qual é a caixa. A gente, às vezes, numera a caixa para já ter um inventário certinho de onde estão as coisas. Isso também ajuda a uma questão de segurança, de você confiar a obra para o empreiteiro, para os funcionários que vão estar ali, até pra, né? E falar, preocupado com isso. Temos isso aqui, tá aqui o inventário do que está ali nesse ambiente, com essas caixas, né? Então, essa ajuda de você ver a facilidade de você ter acesso às suas coisas. Isso, quando todo mundo fala, também quero isso. E é sustentável, né, Dé? É sustentável, porque você vai, acho que ajudar nesse olhar do morador, de desapegar, vai ajudar a gente, arquiteta, a enxergar o que a gente precisa de armário, ou o que essa pessoa tem, por exemplo, de objeto de decoração, que a gente pode usar depois, porque às vezes está guardado, e a gente, olhando essa organização...
a gente que já tem esse olhar, você ressignifica, né? Às vezes você pega uma peça que você transforma em outra coisa e é uma peça que o cliente jamais te mostraria porque estava lá guardado. No fundo do armário. No fundo do armário. Um pergaminho, né? Uma figura, uma gravura, algo legal, que tem uma história ali. Exatamente. E me conta, é fácil dessa galera desapegar? Então, eu falo assim que são duas coisas muito importantes. O desapegar, ele é tão importante quanto guardar. Então, guardar é importante? Mas desapegar também. E o desapegar é no sentido assim, não é desapega, não, porque também como tem coisas que a gente tem apego, faz parte, o apego faz parte. Tem né? essa memória afetiva, tem, né? E esse apego, você tem, vamos supor, a minha irmã tinha lá um pano de prato que tinha sido bordado pela minha avó, né? E ela não queria se desfazer de jeito nenhum, só que teve uma parte lá que manchou, rasgou, tipo, não tinha mais. Mas o bordado ainda estava intacto. Então, o que ela fez? Ela fez um recorte da parte boa e mandou emoldurar. E isso virou um quadrinho na cozinha dela. Olha lá. Então, assim, você vê total, né? Total, a importância de realmente o que você tem afeto, apego, você tem que não deixar no fundo da gaveta. Ressignificar. Você tem que trazer para frente. Ou, às vezes, montar a caixinha da recordação. Então, tem certas coisas que você vai guardar como recordação, mas não no lugar. Por exemplo, outro exemplo vou te dar. A minha avó fez um pijama para mim, todo bordadinho, costuradinho. Ela costurou. Podia usar com a camiseta, podia usar com shorts, podia usar com calça. Tinha o hobby. Mas isso era uma coisa que era da minha adolescência. Hoje não tem mais a ver comigo para usar. Como que eu vou desapegar disso, gente? Quando eu olho cada pontinho bordado, eu não consigo desapegar. Mas isso não está na minha gaveta dos pijamas. Isso está numa caixa minha de recordações. É outra história. Tá vendo? E o legal, você falando aqui, bateu caiu uma ficha, porque às vezes a pessoa tem medo, muitas vezes tem medo de trazer alguém para dentro de casa. Essa pessoa vai ver esse pano de prato manchada, não sei o quê, e logo ela já vai jogar fora, eu não vou nem perceber. Então, sim, esse olhar cuidadoso de vocês, como é que vocês fazem? Vocês chegam e fazem uma entrevista com a pessoa, brifa isso? Como é que funciona esse processo? Geralmente, quando a gente tá lá organizando com mão na massa, né? A gente vai entendendo assim, a gente mostra peças que estão manchadas, peças que estão precisando costurar, alguma coisa assim. E se a pessoa falar, não, mas é que isso aí eu não uso. Só que foi minha avó que me deu, minha tia que me deu, uma amiga muito querida que me deu, eu guardo como recordação. Né? Toda a triagem, a gente, tudo que a gente fala precisa perguntar, né? A gente monta lá o cestinho das perguntas. Tudo que a gente não entende, a gente não sabe, a gente ficou em dúvida, a gente separa e no momento certo, a hora que o cliente, né, aparece, se ele estiver presente na organização ou não, às vezes a gente manda foto para o cliente, ele pode estar trabalhando. Isso daqui, o que faz? Na hora que ele der o retorno, a gente entende o que fazer com aquilo. Se for algo ligado a afetivo, que está guardando o lugar não vai ser a gaveta da camiseta, né? Da meia. Não, o lugar vai ser um outro lugar, vai ser o lugar da recordação. E muitas coisas, às vezes, pode virar isso, pode virar um quadro, pode virar um enfeite, pode, né, tá ali perto. Isso é muito, muito comum de acontecer. Sempre é consultado. A gente não descarta nada sem a autorização do cliente. Tudo é confiado para... o que fazemos com isso? Às vezes ele fala, nossa, isso não é nem meu, eu preciso devolver, que isso está emprestado da amiga, né? Então, gente, qual a dificuldade de você desapegar de uma coisa que nem é sua? Zero. Ela é zero. E isso faz muita diferença. Eu percebo... Tem situações que a pessoa fala, olha, não quero desapegar porque eu já separei. Mas quando você começa a ver, ela mesma fala, não, isso não é meu, eu tenho que devolver. Não, isso daqui eu não quero mais, essa blusa me machuca, ela me pinica, não quero usar ela, né? E você vê que isso não é desapego. Mas é um processo, então, né? Mas
existe uma diferença aí muito importante, que é até o início da organização. Eu também dou aula de organização, dou aula particular. Legal. E o meu primeiro ensinamento é sobre a tralha. A gente fala sobre o que é tralha. E tudo aquilo que você não usa, ou porque não te serve, ou porque te machuca, ou porque não te traz boas memórias, isso é tralha. E, gente, destralhar é muito legal. É leve, né? É muito gostoso. Você tá desfazendo das coisas, não tá entrando no desapego, porque o desapego tem essa coisa do apego, então é mais difícil, né? Sim. Mas o destralhar, ele é libertador. E eu falo assim ainda, eu falo, é o momento Sandra de Sá, joga fora no lixo. E quando você pega isso, joga no lixo, né? Você joga junto a emoção, o sentimento. Às vezes é algo que você ganhou de alguém que hoje você não quer nem lembrar mais, não faz mais sentido na sua vida. Então você joga junto a energia da pessoa na sua vida. A pessoa até emagrece, fala a verdade. Né? Não é? Porque depois que tira tudo, você fala, nossa, uma leveza. E esse destralhar, então, é algo, às vezes, que para quem tem dificuldade com o desapego, se passar a entender que ela não está desapegando, ela está destralhando uma coisa quebrada que não serve mais, eu estou destralhando. Não, isso eu não tenho apego. Não mexe com o apego. Se ela tem muito apego, continue com o apego. A gente guarda o apego, né? Entendi. Nos lugares certos. Mas o destralhar vai acontecer, ó. É fácil. Então, às vezes até, Paty, é uma questão de levar conceitos para as pessoas. Quando alguém pega uma roupa e fala assim, nossa, isso daqui, eu tenho uma raiva disso aqui. Fala, gente, como é que você tá com algo dentro da sua casa que você tem raiva? Que você olha e tem raiva? Não. A proposta da organização é entregar uma casa que te abraça. Sim. E que é a mesma coisa da arquitetura, né? Uma coisa tá ligada à outra. Né? Por isso que existe essa parceria. E algo que te abraça, você tem que olhar e se sentir abraçado. E não sentir raiva. Exatamente. Então vamos destralhar. Né? Às vezes acontece isso mesmo, de um mobiliário, alguma coisa assim. Ai, não gosto desse canto, isso. Não gosto dessa cadeira. Por que não muda? Então. Não, mas tá aí, deixa isso. aí. É que às vezes aquilo traz recordação ou algum sentimento, alguma coisa que é mais fácil deixar ali. Mexer com isso. Não vou mexer com isso. Do que ir lá cutucar e resolver. Só que a pessoa precisa ter essa percepção que aquilo que tá ali no físico tá mexendo no interior dela. Né? No emocional. No emocional. Então, vale a pena? É melhor não ter aquilo ali, deixar aquilo livre para liberar até a energia. Porque quando a gente libera o espaço, a gente abre o espaço. Abre pro novo. Pro novo chegar. Né? E isso é maravilhoso. Porque às vezes, né, você continua tudo igual, né? Eu vou reformar, mas eu não quero mexer nessa estante, eu não quero mexer nesse armário, eu gosto dessa cor. Essa cor vai continuar? Tá. E o que a gente pode mudar ali, né? Como é que a gente pode revolucionar essa história toda? Né? Então eu acho que tem que ter o respeito, né? De entender até onde a gente pode ir, o que a gente pode mudar. Mas usar ferramentas que mostrem para essas pessoas que essa mudança pode doer um pouquinho, mas que ela vai ser libertadora. Exatamente. É inevitável. Não tem como você entrar num processo desse de organizar, de descartar, de doar, de mandar consertar o que está quebrado, né? A energia muda, né? Porque, pensa, você tem, sei lá, um forninho que não tá funcionando na cozinha e tá ali. Aí você fala, não, mas isso aqui... não tô usando porque tá quebrado. Tá, então, por que tá aqui? Não, porque eu preciso mandar arrumar. Então, vamos arrumar pra você usar, né? E a Andréia faz isso, gente. Ela pega as coisas da casa dos clientes e manda arrumar. Manda arrumar, vê se tem conserto, porque daí chegou a notícia, não tem conserto. E aí? Joga fora, descarta, né? Lembrando também que a gente tem que sempre fazer um descarte consciente, né? Pensando nas questões ambientais.
Então, eu hoje em dia, eu descobri, parece um sebo, eles pegam de tudo que alguém fala, não quero isso, levo nesse sebo, eles pegam tudo. Livro, eles vendem eletrônico que não está funcionando mais, eles vende o que tiver para funcionar, consegue encontrar quem conserte, se não tiver conserto vai pro ferro velho, eles dão destino, entendeu? Muda a função do objeto. Isso, exato. Olha, é muito bacana você pensar isso, que às vezes algo que tá ali parado, você vai dar o destino que aquilo precisa, vai cumprir a função que aquilo, né? Nossa, uma roupa tem a função de vestir, de aquecer, e ela tá ali, você não tá usando, e às vezes tem alguém passando frio. Exatamente. E essa roupa vai, olha só a energia que você tá liberando, né? Você libera, e tem o lance, né? Você pode justamente doar, né? Eu sou muito a favor da doação, de fazer esse voluntariado, que tem muita gente precisando da sua meia que não faz mais sentido para você. Sempre. Ou se você não quer doar alguma peça mais em especial, vende para um brechó. Isso, né? Isso às vezes também é um motivo, Paty, para as pessoas desapegarem de coisas. Você entender assim que você não vai estar doando assim algo que é muito importante, algo que tenha valor, principalmente. Se aquilo tem valor, às vezes a pessoa vai trocar o objeto pelo dinheiro que aquilo vale. Sim. E aí ela vê sentido, então, em desapegar, né? Porque ela continua mantendo valor, entendeu? Eu vendi, né? Eu troquei isso por dinheiro. Não de ser uma questão dinheirista consumir, não, mas tá vendo? Eu investi nisso, isso tem um valor e você continua com o valor, né? Sim, faz a diferença. Né? Eu acho que é entender mesmo que papel que a gente faz dentro da casa dessas pessoas, Sim. Como que a gente consegue ir mostrando esse cantinho. Não sei se você quer falar um pouquinho do que você foi estudar, como é que você vê isso nas pessoas, o que é importante analisar, quais são os pontos que você tem a parceria, você tem as meninas que levam em cada projeto, né? É uma parceria, mas como que o que você foi se especializar, o que você foi estudar para entender como chegar nessas pessoas? No cantinho, como chegar dessa organização, como é que você começa? Eu sempre começo assim, onde eu percebo que está incomodando. Sempre que um cliente me chama para fazer uma organização, ele está com algum incômodo. Ou se for a mudança, por exemplo, ele me chama porque ele não quer ou ele não pode, não tem tempo para cuidar disso, de desencaixotar as coisas, então ele me chama por essa necessidade. Mas quando ele me chama para fazer um projeto de organização na casa dele, eu já tive um exemplo assim, uma cliente uma vez me chamou, eu fui lá fazer a visita. Ela começou a me mostrar os armários, aí eu falei assim, o que ela quer organizar? Tava tudo perfeito. Tava legal, logo você podia fazer uma coisinha aqui, uma outra ali, mas eu falei, gente, que desafio para mim. O que eu vou oferecer para essa cliente? E eu entendi que ela queria melhorar o que já estava bom, ela precisava que ficasse melhor. E eu entendi que usando organizadores, então, a gente podia promover algumas melhorias. Tá. Ou às vezes trocar as coisas de lugar, uma coisa estava sendo guardada num armário aqui, vamos passar a guardar no outro armário ali, para trazer um pouquinho mais de funcionalidade, coisas assim mais simples. Pra deixar né? mais prático, talvez. Mas existia um incômodo. Entendi. Existia um incômodo, então você tem que entender. Eu não podia olhar para aquela cliente e falar assim, mas o que você quer organizar aqui? Tá tudo maravilhoso, gente. Não, ela me chamou e aí eu falei, qual que é o incômodo dela? Ela quer melhoria, ela tá precisando de uma melhoria, então vamos pensar como melhorar o que já tá bom, né? Sim. Então é sempre entender isso, qual é o incômodo, o que tá incomodando? Eu lembro até de uma organização que foi de uma cliente sua.
que o que incomodava ela não era nem dentro da casa dela, era lá no quartinho do depósito da garagem. Ai, quando eu penso naquele quartinho que tem coisas ali que eu preciso descartar, que eu preciso me desfazer, que o quartinho foram colocando, agora que a gente só consegue abrir a porta, não consegue nem entrar, e não consegue nem entrar mais pra ver o que tem lá. Eu sei o que tem, mas não consigo entrar pra ver. Então, olha o incômodo da pessoa, não tava nem dentro da casa, né? Tem gente que não reforma só pra não mexer. Só pra não mexer. Porque o mexer vai dar trabalho. Eu acho que é aí que entra a minha expertise, né, Paty? Porque a pessoa, ela se poupa disso, de estar ali, esse mão na massa, isso cansa. Você mexer num monte de coisas assim, eu vejo o processo de mudança, gente. E o desapego tá aí também, né? O desapego não é só dar as coisas. O desapego também tá nisso, de deixar outra pessoa entrar nesse processo. Isso. Tem essa questão. Mas você precisa... Talvez porque hoje esse trabalho de personal organizer ainda não tá tão... As pessoas não entendem muito ainda o que é um profissional. Acho que eles acham que a maioria das pessoas é uma coisa mais estética, né? E não, na verdade é diminuir um caos. Um caos que tá ali por conta de uma desordem. Existe uma desordem, essa desordem pode ser por conta de uma reforma que vai rolar. Sim. Essa desordem pode ser por conta de uma mudança, essa desordem pode ser por conta de mudança um de evento também, né? Receber uma herança. Mudança de casa, mas entrou mais alguém naquela casa, ou saiu alguém daquela casa. Né? Esse movimento. Então, assim, existe uma desordem. E por conta, precisamos restabelecer a ordem. E às vezes a pessoa, ela não tem o tempo de parar a vida para fazer aquilo. Às vezes ela não tem, se não curte, isso faz mal. Eu vejo, essa semana mesmo eu estava fazendo a mudança de um cliente, e no momento que você começa a tirar as coisas e botar em caixa e... Gente, né, você vê aquele amontoado de coisas e de caixas, não sei o quê, isso causa um desconforto interno. Sim. E aí isso traz um cansaço, então é um processo cansativo. E você ter alguém que se sente na Disney fazendo isso, adora organizar, que adora, eu mesmo às vezes falo assim, gente, como eu posso gostar de fazer isso? Como? E não tem personal organizer que trabalhe com organização por dinheiro, por exemplo, para pagar boleto. Não existe. Porque se uma personal organizer trabalhar para pagar boleto, ela vai passar fome. Ela vai ficar devendo o boleto. A gente trabalha por amor, a gente tem prazer em organizar. A gente vê algo em desordem, o nosso olho brilha. É muito mais bonito ver a coisa, um armário desorganizado, do que alguém mostrar tudo organizado. Ai, que sem graça, não tem nada pra arrumar aqui. O que eu posso arrumar nessa casa? Né? Eu falo que essa organização arruma até casamento. Mulher, eu já vi casos de um dos dois ser muito bagunceiro e a vida da organizer chega e transforma aquela família. Sim. Filho. Sim. Nossa, transforma. Sim, porque às vezes a gente entende que aquela pessoa tem uma desorganização ali por falta de um método. Sim. Se você aplica um método para facilitar dentro da dinâmica, exemplo, marido pega a camiseta, tira a roupa suja e joga no cesto, mas não abre a tampa. Só joga. Jogou em cima do cesto com a tampa fechada. Tira a tampa do cesto, gente. Pelo amor de Deus, deixa ele acertar. Deixa ele já fazer cesta, basquete, né? Então, compra um cesto grande. Um cesto grande, dá pra você não passar aperto e não discutir por conta disso. Então, existem situações que a gente pode facilitar. Sim. E resolver esses conflitos, porque a desordem, ela gera conflito. Você não encontrar as suas coisas, isso gera conflito. Você fica estressado, você vai brigar com seus filhos, porque eles estão falando alto, porque eles tiraram as coisas dele do lugar, né? Então, esses conflitos, a gente consegue, com a organização, a gente resolve isso. E indo mais além até, que a gente pode dar uma pincelada, a gente já teve casos e a gente sabe que existe pessoas acumuladoras e que isso vai além do meu trabalho. Aí sim. Que a gente consegue enxergar que, olha, ali precisa de uma ajuda um pouco maior.
Mas a gente acha que só de começar a mexer, né, você consegue direcionar, acho que é forte, né? A gente às vezes não consegue direcionar. Sim. Mas eu acho que esse início dessa mexida pode até ser um início de um processo terapêutico na pessoa. Pode. Né, e ele precisa acontecer. Porque se ele não acontecer, a organização não vai atingir o resultado. Vai organizar, vai dar alguns dias e a desordem volta. A pessoa acredito tem que querer fazer você isso. Também, você pode fazer o projeto, mas se a pessoa não desapegar de algumas coisas, não mudar essa situação que está gerando esse acúmulo, a parede linda, a estante maravilhosa que você desenhou, ela não vai se sentir em casa, não vai conseguir ter conforto naquilo, né? Então, não perde o sentido daí, né? Mas aí é uma questão que vai além do projeto do arquiteto, além do projeto do organizer. Ele precisa ir pro divã. Precisa entender qual é a necessidade interna que não está sendo suprida e a pessoa precisa comprar e, né? E resolver isso, né? Porque não desapegar. E é muito mais fácil, né? Você mexer no externo. Sim. Você sair comprando, né? Sei lá, eu tenho uma jarra quebrada. Eu não vou arrumar essa, eu vou comprar outra jarra. Aí eu vou ficar com 2 jarras. E aí você não resolve aquele problema que era pequeno e você vai crescendo com outro problema. Né? Então... Eu tenho a história de uma cliente que ela tinha passado por um incêndio na vida. Ela perdeu tudo. Então, perceba o quanto é justificável ela ter se tornado uma pessoa acumuladora, né? Sim. Mas ela precisa resolver essa situação que aconteceu lá atrás, porque hoje isso está gerando um prejuízo para ela, que as coisas não cabem mais nos armários. As coisas começaram a ficar fora. Então ocupa a mesa, ocupa a cadeira, ocupa a cama, que eu já tive ocupa a cama que não para dormir faz assim, para dormir aqui, né? Mas não mexe em tudo aquilo. E isso gera um prejuízo muito grande para a vida, para a qualidade de vida. Para o bem-estar. Para o bem-estar, exatamente. E aí precisa resolver esse aspecto interior, superar esse trauma. Aí a gente tem que chamar uma psicóloga. Um terceiro profissional. Né? A gente já teve casos de que isso aconteceu e depois fluiu bem. Mas a gente consegue ir direcionando. Isso. E de alguma maneira, a mexida que a gente faz na casa... Com a mexida da organização, automaticamente vai mexer alguma coisa interna na pessoa que vai acender aquela luz. Sim. Acho que eu preciso mexer nisso. Eu preciso organizar esse interno para poder, então, falar do externo. E Paty, uma coisa assim que me ocorreu agora de estar falando, né? Que as pessoas, quando elas procuram uma arquiteta, elas querem construir a casa do sonho. Sim. Né? E... quem tem o conhecimento, quem tem o estudo, quem teve a aula de como projetar uma casa, como projetar o cômodo, né? É o arquiteto. Uhum. A pessoa não, ela não pode ela mesma. Ela pode até ter um esboço, uma ideia, mas ela não teve o ensinamento para isso. A técnica, né? A técnica. E a organização é exatamente a mesma coisa. Só que a diferença é que não existe faculdade de organização ainda, porque eu acho que tinha que ter, pelo menos inserir essa disciplina nas escolas, porque a organização ela precisa ser ensinada. Isso é um aprendizado que eu tenho tido, né? Não só pela essa experiência do exemplo que a minha avó me deixou, né? Como o fato de eu estar ensinando a organização das pessoas. Hoje, um pouquinho disso que você chama... dou aula particular de organização, né? E também tenho ensinado organização para as funcionárias dos lares. E eu percebo que é uma questão de levar o conceito para as pessoas. As pessoas precisam aprender a ter essa aula. Sim. Né? A escola não deu essa aula. E a vida vai ficar mais fácil, né? Porque quando tá tudo organizado, você tem um método ali acontecendo, você não vai perder tempo com isso. Isso.
E o método da organização, eu falo basicamente, a gente definir o lugar para as coisas e conduzir as coisas para os seus lugares. Elas não vão sozinhas. Não vão sozinhas. Então é uma coisa que existe de movimento. Tem gente que fala assim, você veio, organizou, mas bagunçou tudo de novo. Por quê? Porque a organização foi feita, definidos os locais de guarda e depois tirou do lugar, tem que devolver para o lugar. A vida tem movimento, então é natural que saia do lugar. É natural que um dia você tirou, você usou a tesoura e cortou um negócio, precisou sair, a tesoura ficou em cima da mesa. Normal. Mas o que não pode é aquela tesoura ficar para sempre ali em cima da mesa. Ou guardar em outro lugar que ninguém acha nunca. Não pode. Isso precisa ser... A ordem é isso, vamos devolver para o lugar. Aos seus lugares. Todo mundo aos seus lugares. Então, o método envolve essa definição de lugares e essa condução aos lugares. E o método envolve também, são 5 passos que eu falo. O primeiro passo da organização é você selecionar o que fica e o que não fica. Porque a gente organiza só o que fica. O que não fica a gente nem organiza. O outro passo é categorizar. Naquilo que ficou, a gente forma famílias. O terceiro passo é entender quais os lugares, quais serão as casinhas dessas famílias. Onde vamos guardar? Sim. O quarto passo é curtir o que você fez. Porque a gente faz tudo isso para gerar o bem-estar. Sim. Então você tem que curtir, você tem que olhar e falar, nossa, olha que legal ficou. E o quinto passo, e o mais importante eu falo, é o último, mas é muito importante, que é revisar. E por que é importante você saber que existe o quinto passo desde o começo? Porque geralmente no início, quando a gente começa, a gente não sabe muito. Como? Será que esse lugar é bom? Será que esse lugar vai funcionar? Não vai funcionar? Só que a partir do momento que você lembra que, bom, lá no quinto passo, se não ficar bom, eu reviso e vou. Então agora eu vou pôr aqui mesmo e vamos ver se dá certo, né? Tem que usar, né? Sim. A pessoa usar. Sentir. E tanto que eu falo assim, já até aviso os clientes, falo, a gente está organizando aqui. Você se sinta à vontade para nos dizer, olha, isso daqui não vai funcionar para mim. O nosso trabalho é um trabalho de retrabalho. Faz parte a gente arrumar e o cliente aí fala, mas vocês já arrumaram tudo. Não tem problema, a gente já arrumou tudo aqui. Tem que estar confortável, né? Não adianta você mas não adianta estar bonito e legal. Tem que funcionar para você. Se você está falando que não vai funcionar, eu vou fazer de outro jeito então. Então eu já aviso que é importante a gente ter esse feedback e se fizermos uma organização e algo não funcionou, me chame para eu voltar lá e fazer funcionar, porque tem que funcionar. A proposta é essa. A proposta não é ter uma vida num closet de loja. Não, eu não trabalho para isso. Não trabalho para que a coisa fique linda para capa de revista. É que depois que eu entrego meu trabalho, fica. Sim, mas o processo... A finalidade não é isso, não é essa, não é a beleza. A finalidade é bem-estar, qualidade de vida, autocuidado. Sim. Eu entendo muito que organização gera autocuidado. Isso até é uma frase da Marie Kondo, que é a grande precursora aí da organização mundo afora, né? Que quando a pessoa organiza os ambientes, ela organiza suas coisas, organiza os ambientes, ela faz as pazes consigo mesma. Então, essa é a finalidade. Sim. É o bem-estar, sempre. Bem-estar. Isso é um autocuidado. Então, entender que quando a gente está organizando as coisas, quando o cliente contrata a gente para organizar as coisas dele, ele está cuidando dele, cuidando da família, né?
Isso gera uma conexão boa, isso deixa a energia leve. Sim. Né? Isso realmente, é o que eu falei, eu já tive casos de salvar casamento, né? Porque sempre tem o mais bagunceiro, e já teve um caso também, acho que não sei se foi você que fez, mas que o filho estava quase saindo de casa, porque ele não aguentava mais o jeito que a mãe vivia, e com a organização, com a reforma, com as coisas todas no lugar, mudou a energia, continua lá. Mesmo, né? Então, eu acho que as pessoas precisam olhar mais para esse lado do organizar e entender que vai ser doloroso às vezes, mas o mexer fora ele é só um ponto para que você consiga mexer internamente. Sim. E ajustar isso para melhorar a cada dia. É para parar de doer. Para parar de doer. Às vezes, né, se você pensar, tem um dente ali que tá te incomodando. Você vai ter que tratar ele. Você vai ter que arrancar esse dente. Vai doer, não vai? Vai doer. Vai dói. Arrancar o dente dói. Tem que tomar analgésico. Mas é uma ação para promover uma cura. Exatamente. Então a gente trabalha com essa cura do lar de novo, falando, né? A gente sempre volta nesse assunto. A gente cura pelo lar, pelo espaço de trabalho, mas pelo construído uma coisa interna. Sim. Né? A cura pela arquitetura. É isso mesmo, a cura pela organização. Dé, muito obrigada. Maravilhoso esse nosso papo aqui. É sempre muito bom entender e fazer essa parceria cada vez mais. Eu espero que todos os meus clientes enxerguem dessa maneira e se permitam a essa transformação, a essa organização interna, que isso possa realmente, que a gente junto, sempre, né, a gente possa ajudar na transformação de todas as casas, de todas as pessoas. Promover essa cura, né? Que a gente possa ser um canal, né, de bem-estar. De um bem-estar, de uma cura interna das pessoas. E me conta, para finalizar, o que para você, o que você acha que você faz para mudar nesse mundo? Qual é a sua função de mudança nesse mundo? A minha função de mudança nesse mundo. Poxa, você podia ter falado antes. Essa surpresinha. Pra eu me preparar, gente. Eu não me organizei, agora me desorganizei. Não, mentira. O que eu faço para transformar o mundo? Eu gosto de dizer que o meu trabalho tem a ver, como as borboletas, né? A gente chega num ambiente e é como se o cliente estivesse na fase lagarta. E a gente percebe que depois da organização, eles viram borboletas. Eles ficam leves, eles cumprem as funções que eles precisam cumprir, né? Com leveza, com bem-estar. Então, é um trabalho de transformação. Então, eu transformo o mundo transformando a vida das pessoas com a organização. Que linda, maravilhosa. Obrigada de novo, venha sempre. A gente continua a conversar. Vamos mais, sim. A gente vai marcar aqui os arrobas de Andréa Belo, que deixa tudo belo por aí. Um beijo, até mais.